Oi pessoal, tudo bem? Vim me apresentar para vocês. Meu nome é Camila Afonso, tenho 31 anos, sou terapeuta ocupacional, trabalho com crianças com autismo, mas atualmente sou parada pelo INSS, por conta das minhas condições. Comecei com depressão ali por volta de 2020, e eu era bem magrinha, mas por conta de medicamento e uma pequena fase ali de compulsão alimentar, bem comecinho, eu engordei por volta de 45 quilos. Com isso eu perdi completamente minha identidade, perdi completamente a autoestima, e tentei suicídio umas 5 vezes e automutilação, cometia demais mesmo. Passei muito tempo no fundo do poço, muito tempo mesmo, completamente no fundo do poço. Eu não tinha ânimo pra nada, só queria ficar na cama, só queria ficar deitada, só queria chorar. Tinha muita raiva mesmo, tinha raiva de tudo, raiva de todos. Fiz muitos tratamentos. E a fibromialgia eu já tenho o diagnóstico eu tenho desde os 18. Mas eu tenho pra mim que eu tenho desde pequenininha mesmo. Porque lá com 5, 6 anos, mais ou menos, eu chorava de dor nos braços, nas pernas. Então eu chorava muito de dor. Então eu acho que eu tenho desde pequenininha, mas o diagnóstico foi com 18. Já tive umas fases muito ruins, já tive outras fases mais tranquilas. Hoje em dia eu tô enfrentando uma fase muito complicada. Eu também fiz muitos tratamentos. Quando eu tava bem no fundo do poço, comecei com os tratamentos e tudo. Morava aí no Rio. Voltei pra Brasília. Na época da pandemia, voltei pra Brasília. Fiz os tratamentos. E aí melhorei uns 30%, mais ou menos. E achei que estava bem pra voltar pro Rio de Janeiro de novo, pra morar sozinha. E eu fui. Com isso, eu fui pra trabalhar, né? Com isso, eu voltei pro fundo do poço novamente. Porque a minha fibromialgia piorou absurdamente com o meu trabalho. Eu sentia dores absurdas. Eu sentia dor o dia inteiro. Eu já não conseguia me concentrar no meu trabalho. Eu tinha aquela fibrofog, então que é uma névoa de esquecimento, uma névoa de... Enfim. Eu tinha demais. Eu tinha crise de ansiedade durante o atendimento. Era muito difícil mesmo. Então, assim, eu já... com isso, piorou a minha depressão. Aí a minha depressão piorava a dor. A dor piorava a depressão e eu vivia nesse ciclo. Eu passava mais tempo em casa... Desculpa, eu passava mais tempo no hospital e no trabalho do que em casa. Já teve vezes que eu saí entre um paciente e outro, numa janela, pra ir pro hospital tomar medicamento e voltar pro trabalho. Muitas e muitas vezes eu ia pro hospital depois do trabalho, tomar medicamento. Às vezes passava a madrugada inteira e ia pro trabalho de novo no dia seguinte. Muitas e muitas vezes eu fui pro hospital sexta-feira à noite depois do trabalho, passei o fim de semana internada e fui pro trabalho direto do hospital. E isso eu pedindo alta, porque os médicos não queriam que eu saísse. Eu pedia alta pra voltar pro trabalho. Então, e assim, muitas vezes, durante a semana que eu ia tomar medicação, os médicos me indicavam internação. Eu falava, não posso, porque eu trabalho amanhã, não posso, porque eu trabalho amanhã. Aí, chegava na sexta-feira, eu já chegava com a mochila. Eu falava, olha, vocês me indicaram internação a semana inteira, hoje eu tô aqui pra aceitar. Então, eu já chegava com a mochilinha, pronta pra aceitar a internação. Passava também muito tempo dopada. Quando eu não tava no hospital, eu tava em casa dopada. Porque eu não queria mais sentir o que tinha dentro de mim, da depressão. Porque as vozes na minha cabeça, entenda, eu não escuto vozes. São vozes, as vozes que falam com a gente mesmo, sabe? Vozes do fracasso, vozes do desastre, essas vozes. Elas me mandavam novamente cometer suicídio, porque eu já estava num ponto que eu não aguentava mais. Então, eu não queria escutar, não aguentava mais, eu não queria escutar. Então, eu me dopava. E também eu me dopava porque eu não queria mais sentir dor, eu não aguentava mais sentir dor. Então eu vivia assim. Até que chegou o momento que o meu médico falou que não dava mais pra viver desse jeito. E ele me afastou do trabalho. Eu tô afastada desde então. E me mandou voltar a morar com minha família, que não tinha mais condições de eu morar sozinha. Voltei. Estou em Brasília agora. Fiquei mais de um ano muito mal, mesmo aqui em Brasília, fazendo os tratamentos. Aí eu tive uma melhora. Eu fazia bloqueio simpático venoso e eu fazia ketamina venosa também. E eu tive uma melhora.
tive alta do bloqueio, tive alta da ketamina. Aí a minha... Até cheguei a perguntar pra minha reumatologista se eu podia voltar a trabalhar. Aí ela falou assim, Camila, você teve uma melhora agora. Vamos esperar pelo menos 6 meses de melhora. Tudo bem. Tava em 3 meses de melhora. Eu tive uma piora absurda. Uma piora absurda. E eu estou nessa piora desde então. Desde fevereiro. Desde fevereiro eu tô nessa piora. Que eu sinto dor. Desde fevereiro. Todos os dias. O dia inteiro. Nesse período já fiquei internada acho que mais de 8 vezes. Voltei pro bloqueio. Hoje estou fazendo um tratamento novo também. Porque minha depressão piorou de novo. Então estou vivendo naquele ciclo novamente. Mas hoje eu vejo que eu não quero voltar pro fundo do poço. Eu tô lutando, tô batalhando, porque eu não quero voltar pro fundo do poço. Eu não mereço. E as pessoas que estão à minha volta também não merecem. Então eu tô tentando. É muito difícil. Tá sendo muito difícil. Tá sendo desafiador. Minha vontade é ficar deitada na cama sem fazer nada. Mas eu tô indo pra academia, que é o exercício físico, é o melhor tratamento, tanto pra fibromialgia quanto pra depressão. Tô fazendo os meus tratamentos, tô tomando meus remédios. E tento... O que eu tô fazendo é tentar encher meu dia. Porque se eu ficar um pouco parada, eu acabo ficando deitada e não faço mais nada. Então é isso, gente. É um pouco da minha história. Depois a gente pode ir separando alguns temas e conversando aos poucos, como algumas compulsões que eu tive, os tratamentos que eu fiz, como que era mais ou menos as automutilações, como que eram as tentativas de suicídio. Podemos conversar sobre essas coisas, por mim não tem problema. E acho que outras pessoas vão se identificar. Porque temos outras pessoas com fibromialgia, temos outras pessoas com depressão. E a minha intenção aqui é poder dar voz a essas pessoas. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.